Isso é a calmaria antes da tempestade? Após dias de ataques implacáveis, o campo de batalha de repente ficou silencioso. A calmaria acontece poucos dias depois de Washington alertar Israel para se preparar para uma grande expansão da ofensiva contra o Irã. E agora os Houthis abriram outra frente com um ataque à Arábia Saudita, fazendo com que esse breve silêncio pareça menos com paz e mais com uma contagem regressiva. Jerusalém Minute começa agora. Bem-vindo de volta ao Jerusalém Minute aqui na JNS TV. Alex, parece que depois de 13 dias de ataques consecutivos, o presidente Trump quer dar mais uma chance à diplomacia. Relatos aqui dizem que o presidente Trump acredita que o Irã quer voltar à mesa de negociações, que agora há mais seriedade em relação a um acordo. Não vimos ataques nas últimas 48 horas depois de 13 noites consecutivas. Bem, o presidente mais uma vez mostra que, na verdade, prefere uma solução diplomática. Agora ele entende que só mostrando força militar se chega a uma solução diplomática. Foram 13 dias seguidos de ataques a pontes e usinas de energia. Eles atingiram outras infraestruturas sofisticadas e importantes dentro do Irã. E houve até ameaças aqui em Israel e muitas pessoas discutindo isso, incluindo um parlamentar do Likud, que antes do fim de semana disse que o retorno à guerra era iminente. As forças de defesa de Israel estavam fazendo preparativos avançados para um retorno total à, guerra em larga escala, incluindo Israel. Israel está se preparando para possivelmente absorver mísseis balísticos enviados diretamente do Irã, algo que não vemos há muito tempo. Os Estados Unidos reiniciaram seus ataques, mas infelizmente após 13 dias e agora com o primeiro-ministro possivelmente prestes a ir para Washington, o que discutiremos mais tarde, parece que o presidente está tentando usar a diplomacia. E vimos na última semana o primeiro-ministro iraquiano entregando uma mensagem ao Irã em nome dos Estados Unidos, possivelmente uma oferta. Vamos ver o que os iranianos querem fazer. Como já dissemos muitas vezes, não parece ser o fim da história. Sim, como você disse, houve preparativos aqui em Israel no fim de semana, abrigos antiaéreos abertos em ao menos 4 ou 5 cidades do país. Ao entrar no Shabat na sexta à noite, parecia iminente um ataque, mas não ocorreu. Trump afirmou que o Irã ainda não estava pronto para um acordo, mas logo estarão. Vamos conferir este trecho. Sobre o Irã, você já decidiu sobre os grandes ataques aos quais você estava se referindo. Devemos esperar grandes ataques? Olha, Veja. estamos conversando com eles agora. Acho que eles estão ficando cada vez mais sérios à medida que os dias passam, talvez pelo motivo óbvio. Olha, existem dois caminhos. Eu considero que um deles é o mais inteligente, mas o outro provavelmente é o caminho mais fácil, fazer o que estamos fazendo. E podemos levar isso a um nível muito mais alto se quisermos. Você sabe, estamos preparados para isso, como você sabe. Estamos prontos para agir. Eles querem fazer um acordo. Digo que eles ainda não estão prontos para um acordo. Sempre que fazem um acordo, querem mudar tudo. Eles ainda não estão prontos, mas estarão em breve. Então, Alex, o presidente Trump supostamente estava considerando um grande ataque, visando a montanha chamada Monte Makush, a Pickaxe Mountain. Vamos conferir esse trecho. Provavelmente vamos atacar essa área em breve. E não há nada que eles possam fazer. Normalmente eu não diria isso. Se eu achasse que eles poderiam fazer algo a respeito, eu nunca diria isso. Mas vamos atacar essa área em breve e com muita força. Então, Alex, vamos discutir a importância da Pickaxe Mountain. Do que estamos falando? O que está escondido sob ela? E você acredita que, mesmo com o presidente dizendo que talvez as negociações continuem rumo a um acordo, eles ainda poderiam atacar? Os americanos poderiam atacar essa instalação? Certo. Então você tem duas coisas. Você tem a Pickaxe Mountain, que fica perto de Natanz, e houve relatos nas últimas semanas de que o Irã transferiu centrífugas para essa instalação, que acredita-se estar potencialmente ainda mais subterrânea do que o reator nuclear de Fordo, o que significaria que talvez nem bombas antibunker consigam penetrar. Ainda acho difícil acreditar que mesmo lançando várias dessas bombas, ou a mãe de todas as bombas penetradoras GBU que usaram em Fordo, que você não conseguiria destruir esse tipo de montanha se lançasse o suficiente dessas coisas, e os EUA certamente têm essas armas. Mas você sabe, parece que há evidências de que eles estão tentando, de qualquer forma, reiniciar o programa nuclear deles. Há relatos de que Mojtaba Khamenei,
o filho do líder supremo, que neste momento a gente nem sabe se está vivo ou morto, mas houve relatos de que, sabe, ele está ainda mais determinado a conseguir uma arma nuclear do que o pai dele estava. E aí o outro componente aqui é o urânio enriquecido, que, sabe, acredita-se que está enterrado principalmente na instalação nuclear de Isfahan. E houve relatos no New York Post esta semana de que os Estados Unidos podem estar considerando o que pode ser uma das maiores operações de forças especiais já lançadas para tentar extrair o urânio altamente enriquecido, como o que o presidente chamou de poeira nuclear em certos momentos. E o que isso provavelmente exigiria seriam milhares de soldados, já que os iranianos estão definitivamente protegendo essa zona. Embora as forças armadas iranianas tenham sido muito enfraquecidas, eles ainda têm poder militar. Seriam necessários milhares de soldados para garantir e manter a segurança da área, além de forças especializadas para realizar a extração, que é uma operação sensível. Também houve um relatório semelhante de que, se as bombas destruidoras de bunkers não forem capazes de destruir Pickaxe Mountain, poderia haver também uma operação especial para entrar em Pickaxe Mountain com forças especiais, e então usar explosivos dentro da instalação em vez de lançá-los de cima. Isso provavelmente seria uma operação mais simples, porque não estamos falando de uma extração que exige muito trabalho delicado com especialistas e levaria algum tempo para ser realizada. Alex, no início da semana, o presidente Trump respondeu aos ataques iranianos a navios no Estreito de Hormuz, dizendo que a cada novo ataque lançado, os EUA destruiriam uma ponte ou usina de energia. Agora ouviremos os comentários do secretário de Estado, Marco Rubio. Vi Raisi, o ministro das Relações Exteriores deles, que recentemente comentou sobre as políticas deles, olho por olho. A política do presidente é uma cabeça por um olho. Essas pessoas nos ligam diariamente e imploram por um acordo, enviando mensagens até para terceiros países. Eles estão ficando sem países para mandar esses recados. Até países vieram falar comigo, né? Acabei de falar com os iranianos. Eles querem fazer um acordo. O problema é, toda vez que essas pessoas fazem um acordo, eles quebram o acordo ou querem mudar os termos depois. Então, provavelmente, eles ainda não estão prontos para fechar um acordo, mas logo estarão, porque o preço que estão pagando é muito alto, apesar do discurso duro, das palavras bonitas e daqueles vídeos bobos de Lego que eles publicam. Então, em primeiro lugar, uma cabeça por um olho. Isso é uma declaração forte. E aí você teve Marco Rubio dizendo que mesmo se chegarmos a um acordo, ele os chamou, acho que de palhaços ou algo assim, dizendo que eles iam quebrar o acordo de qualquer jeito. Então, em primeiro lugar, uma cabeça por um olho. Vamos falar disso. Segundo ponto. Sabe, de que adianta assinar um acordo já sabendo que o Irã vai violá-lo? Bem, o presidente e o secretário de Estado usam a mesma linguagem, dizendo que ainda não estão prontos para um acordo, mas estarão em breve. Isso mostra uma mensagem coordenada. E a questão é, sabe, qual é o objetivo final aqui para o presidente dos Estados Unidos? Parece que ele quer conseguir algum tipo de acordo negociado. O problema é, como tanto o presidente quanto o secretário estão enfrentando aqui, é a forma como o Irã negocia, sabe? A maneira como eles estão agindo eu não sei se você pode chamar isso de racional. As pessoas dizem que eles são atores racionais, mas é um padrão. Essa é a forma como o Irã negocia, e ninguém, nenhum presidente americano, deve esperar algo diferente dos iranianos em relação a uma estratégia de negociação. Eles estão basicamente tentando derrotar os Estados Unidos ao atraí-los para um acordo negociado e depois manipular os termos ou simplesmente quebrá-los. É assim que eles vencem ao deter a enorme poder dos Estados Unidos e permanecer no poder, essencialmente humilhando o presidente do outro lado através dessas negociações. E novamente, para eles, há um jogo de curto prazo, certo? Pode durar alguns anos ou só até as eleições de meio de mandato. Eles querem esperar o presidente sair, pois acreditam que, com outro presidente, seja ele um democrata. Lembre-se, os dois últimos presidentes democratas tentaram acordos com o Irã, nos quais os Essimário removeriam sanções e dariam dinheiro. Deram dinheiro, o governo Obama presenteou o Irã com bilhões de dólares, ou um presidente republicano que queira ser isolacionista, e olhando para o que Trump está fazendo agora e dizendo, sabe, é justamente isso que não queremos nos envolver no Oriente Médio.
Então, se de alguma forma os iranianos conseguirem bolar uma estratégia para passar pelo presidente Trump, para eles essa é a vitória máxima, porque Trump provavelmente é o único que vai fazer isso. Agora, para Israel, você sabe, eles têm dito, e há relatos de que altos funcionários afirmam que não acreditam que haja qualquer possibilidade de se chegar a um acordo negociado. E eles acham que um retorno à guerra total é inevitável? Sabe, o que significa guerra total? Isso quer dizer continuar com ataques como esses, tipo 13 dias seguidos com esses ataques de baixo nível, ataques estratégicos, um de cada vez, ou uma noite de cada vez? Ou sabe, tudo sai do controle com os Estados Unidos e Israel indo com tudo. Até agora, como falamos no programa na semana passada, Israel ficou de fora. O Irã tem lançado mísseis balísticos pelo Oriente Médio. Eles divulgaram relatórios dizendo, sabe, não fique a menos de 500 metros de um americano, o que, aliás, mostra que os mísseis balísticos são precisos em um raio de cerca de 500 metros e não mais do que isso. Isso é impressionante, já que eles lançam essas coisas para a atmosfera a partir de um país distante. Por outro lado, não há garantia de que o míssil atingirá o alvo. Disseram, fique a mais de 500 metros de uma base ou soldado americano, ou você será um alvo. Mas eles não dispararam nenhum contra Israel. Então, o que você está vendo aqui é que, até agora, existe algum tipo de fator de dissuasão. Agora, o que levaria Israel para a guerra? Por um lado, pode ser o Irã, se eles decidirem. Isso não nos dissuade mais, vamos com tudo. Mas parece que o que seria mais provável de trazer Israel para a guerra é os Estados Unidos. E se os Estados Unidos decidirem retomar uma guerra em grande escala, eles devem querer que os parceiros da primeira rodada se juntem a eles novamente. Alex, também já faz semanas que não comentamos sobre os Houthis. Eles decidiram que vão aparecer de novo e atacaram instalações de petróleo sauditas no Mar Vermelho. O presidente Trump disse, Houthis, vocês ficaram quietos por um tempo, mas decidiram que querem participar dessa ação e voltar para a guerra. O presidente alertou que os Houthis são um grupo terrorista ligado ao Irã e que o Irã é responsável e será responsabilizado por qualquer ataque realizado por essa organização terrorista. Com certeza, quero dizer, essa é uma das redes de grupos terroristas ligados ao Irã que ele construiu. Você tem os Houthis, tem o Hezbollah, tem o Hamas. Essa é a rede de terror deles. Eles têm a Kataib Hezbollah, que está no Iraque e talvez operando um pouco na Síria. Mas os Houthis são um dos os principais atores aqui nesse cenário. E sim, ficou tranquilo por um tempo. E os Estados Unidos e Israel ambos atacaram fortemente os Houthis no Iêmen durante essa guerra. E os Houthis dispararam milhares, eu acho, já mísseis balísticos em direção a Israel. E agora estão novamente em guerra com os sauditas. E, sabe, então você vê que há toda uma dinâmica regional em jogo, onde os sauditas são aliados dos Estados Unidos. Você já viu MBS, sabe, sentado com o presidente Trump, sabe? Então, os iranianos veem os sauditas como colaboradores junto com os Estados Unidos e com Israel. E por isso eles estão usando sua força de linha de frente, que são os Houthis, agora não só para atacar dentro da Arábia Saudita e tentar bloquear a Arábia Saudita, mas eles podem basicamente fechar o Estreito de Bab al-Mandab. E você tem esses dois pontos de estrangulamento estratégicos aqui no Oriente Médio. Um é o Estreito de Hormuz no Golfo Pérsico, por onde todo o petróleo do Catar e dos Emirados Árabes Unidos sai, o petróleo iraniano, tudo isso passa por esses estreitos. E aí você tem o Estreito de Bab al-Mandab, que fica na costa do Iêmen, e esse é o canal de entrada para o Mar Vermelho e, em última análise, para o Canal de Suez, que é outra das principais rotas comerciais marítimas do mundo. Então você vê aqui que essa pirataria em alto mar é realmente o principal instrumento de pressão econômica que o Irã tem sobre os Estados Unidos, porque afeta tantos outros países. Então, quando eles disparam mísseis balísticos contra Bahrein, Catar e Kuwait, esses países correm para o CNUA e perguntam, o que vão fazer sobre isso? Quando os Houthis atacam a Arábia Saudita e bloqueiam o Estreito de Bab al-Mandeb e não permitem o transporte comercial da Arábia Saudita e bloqueiam o Canal de Suez, que é a principal fonte de renda nacional do Egito, esses países vão ao ZEUA e perguntam, o que vocês farão sobre isso? Certo. E então o presidente dos Estados Unidos sofre essa pressão. Não se trata apenas de Israel neste momento. Certo, certo. No ZEUA todos dizem, sabemos, Israel nos arrasta para isso, Israel isso, aquilo. Os Houthis lutam contra os sauditas há décadas. Claro.
Tudo bem. Sabe, os iranianos, desestabilizaram o Iraque, a Síria, o Líbano, Gaza e o Iêmen, e por consequência todos os países vizinhos desses lugares onde há presença iraniana. Então você vê que isso realmente é um problema que os Estados Unidos precisam resolver. Israel faz o papel do que chamam de melhor ator coadjuvante aqui, sabe? Eles são definitivamente valentes. Eles têm um excelente serviço de inteligência, mas certas coisas só os Estados Unidos vão conseguir fazer sozinhos. E certamente, se você quer que a coisa seja feita rapidamente, você precisa fazer isso junto com os Estados Unidos. Parece que o presidente Trump ainda não decidiu se é isso que ele quer fazer. Ele ainda parece querer chegar a um acordo negociado. E, sabe, eu acho que a avaliação israelense está correta ao dizer que chegar a um acordo negociado não é provável. E um retorno à guerra em grande escala é potencialmente inevitável, se não muito mais provável. Como disse antes, os abrigos antiaéreos estão abertos e aguardamos os próximos acontecimentos. Agora quero focar no Líbano. A Casa Branca sediou uma reunião potencialmente histórica entre o presidente libanês Aoun e o presidente Trump esta semana. O foco foi realmente tentar chegar a um acordo de normalização. Os Estados Unidos afirmaram que apoiariam o Líbano e ajudariam o país a se estabilizar. Grande parte da conversa focou no Hezbollah, organização terrorista fora das negociações. As discussões incluíram possíveis retiradas israelenses do Líbano. E também o presidente Trump mencionou voos diretos do EUA para Beirute pela primeira vez desde 1985. Você acha que este é um encontro histórico ou só mais uma reunião? O presidente Trump já se reuniu com líderes da Síria e do Iraque. O que você acha da situação ali em relação ao Líbano? Bem, há duas coisas. Tem a questão da reunião e depois tem a questão das negociações entre Israel e o Líbano que estão acontecendo. Agora, eu estive na Casa Branca em reuniões com o presidente Trump e o primeiro-ministro Netanyahu, e você sabe, eu me lembro, por exemplo, a reunião em que Trump disse em fevereiro, sabe, depois que ele acabou de assumir o cargo novamente, foi a primeira reunião em que Netanyahu foi se encontrar com o presidente. E o presidente se virou e disse que Gaza era uma zona de demolição e que todos os habitantes de Gaza precisariam, no final das contas, deixar a faixa para liberar toda a zona de demolição. E todo mundo achou na época que essa era uma reunião muito histórica e pensaram que essa seria a política do presidente. E você começaria a ver a imigração de refugiados de Gaza da Faixa, o que mudaria fundamentalmente o conflito israelo-palestino, certo? Agora, no final das contas, isso não aconteceu, então foi uma reunião simbólica? Sim, muito. Foi a primeira vez que o presidente libanês esteve na Casa Branca desde 2009 e está acontecendo ao mesmo tempo, como dissemos, dessas negociações que tem várias rodadas entre Israel e Líbano, com a rodada mais recente acontecendo há pouco mais de uma semana em Roma para Israel. O ZEUA, o embaixador israelense no ZEUA, Yechiel Leider, está liderando. E como mencionei, acho que na semana passada no programa, essas negociações têm ocorrido em uma atmosfera muito positiva e construtiva entre vizinhos que ambos querem ver o Líbano livre do Hezbollah. Então eu acho que o presidente está, sabe, demonstrando respeito por Joseph Aoun. Quem? O presidente do Líbano, que está entrando em um processo corajoso com Israel, que pode acabar se tornando um processo histórico, que pode levar à normalização econômica, pode levar a algum tipo de tratado de defesa. Isso pode potencialmente levar ao turismo futuramente entre os dois países, o que é realmente difícil de imaginar, porque Israel vem lutando contra a Jihad Islâmica e organizações terroristas, incluindo o Hezbollah, incluindo os palestinos, na verdade, desde os anos 1980. Então, se não antes disso, então há uma oportunidade potencial aqui para a normalização entre dois países que querem se livrar do Hezbollah. E a única razão pela qual isso é possível é porque Israel já fez uma parte significativa do trabalho de enfraquecer imensamente o Hezbollah. Hassan Nasrallah não está mais lá. O Hezbollah não está nem perto da fronteira israelense como antes. Então, sabe, eu acho que existe a possibilidade de algum tipo de, você sabe, resultado histórico dessas reuniões. Certamente o que a ONU quer é dinheiro para a reconstrução, você sabe, dos Estados Unidos.
Ele também quer armas, dinheiro e treinamento para as forças armadas libanesas. Assim, eles podem continuar assumindo uma parte maior desse fardo de continuar a combater o Hezbollah, ou pelo menos garantir que o Hezbollah não se reconstitua em áreas que possam ameaçar Israel, porque a doutrina militar israelense mudou. E se Israel perceber que o Hezbollah está assumindo posições avançadas que acredita poderem ser uma ameaça, não só imediata, mas também no futuro, Israel vai atacar agora. E então, toda vez que Israel ataca, isso, na verdade, prejudica o potencial de normalização. Então, o que Alan está tentando fazer é mover as forças armadas libanesas mais para o sul, fazer Israel recuar um pouco. O que Israel fez também foi inteligente, pois estrategicamente queriam tomar toda a terra até o rio Litani. Então, o que eles fizeram foi ir até o Litani e depois foram além do Litani. Assim, quando entrassem em negociação, eles poderiam dizer: ok, claro, nós vamos nos retirar até o Litani. Certo. E então Israel se retirou de alguns dos lugares estratégicos. E acho que veremos que deve haver outra rodada de negociações na primeira semana de agosto, mais uma vez, em Roma, um lugar para onde tanto o Líbano quanto Israel se sentiam à vontade para ir, ao contrário de um país como a França. Ambos os lados afirmaram que a Itália tem sido uma anfitriã prestativa e gentil, estando mais próxima da região que os Estados Unidos. Então, sabe, esse certamente será um dos tópicos sobre os quais o primeiro-ministro Netanyahu provavelmente falará com o presidente quando for a Washington. Então isso é sobre o Líbano. Agora vamos passar para a Arábia Saudita. Isso provavelmente poderia ter sido a principal notícia do programa de hoje. Esta semana, o presidente dos Icasa, Trump, aprovou um acordo proposto de cooperação nuclear civil com a Arábia Saudita. No entanto, alguns dias depois, no Truth Social, ele disse que o acordo estava condicionado à entrada da Arábia Saudita nos acordos de Abraão. Então parecia que isso já estava praticamente resolvido, mas aí Trump colocou essa condição na última hora, dizendo não, só se eles entrarem nos acordos de Abraão. O gabinete do primeiro-ministro respondeu ao anúncio do acordo nuclear civil, afirmando que isso resulta da força de Israel e dos Estados Unidos contra Teherã, a expansão do Círculo da Paz, potencialmente. No entanto, você tem autoridades israelenses da oposição dizendo que são contra o acordo. E acho que teve um membro da coalizão, se não me engano, Avi Dichter, falando contra qualquer tipo de acordo que permitiria aos sauditas obter qualquer tipo de capacidade nuclear. Avigdor Lieberman disse que isso poderia ser. Isso poderia, na verdade, desencadear uma corrida armamentista nuclear na região. Vamos considerar tudo isso e falar sobre a Arábia Saudita? Bem, eu acho que isso está certo. Quero dizer, essa sempre foi a ameaça. E essa era a ameaça de um Irã nuclear desde o início, que isso provocaria uma corrida armamentista em todo o Oriente Médio. E se a Arábia Saudita está dizendo que quer ter um programa nuclear civil, bem, um programa nuclear civil é o início, você sabe, em direção a um programa de desenvolvimento de armas nucleares. E isso é uma indicação de que há uma corrida armamentista nuclear. Não significa que a Arábia Saudita esteja necessariamente correndo diretamente para armas nucleares, mas parece que eles querem estar em posição de avançar em direção às armas nucleares. Se eles sentirem que isso atende a um interesse estratégico deles ou a uma necessidade estratégica, então eu acho que isso é um pouco decepcionante. E eu entendo por que alguns israelenses seriam contra isso. Sabe, Avi Dichter foi um ex-chefe do Shabak. Quero dizer, ele é um ex-chefe dos serviços de inteligência israelenses, serviços de inteligência interna. Então, sabe, você tem que considerar, eu acho que as opiniões dele devem ser levadas a sério. Ele é um dos oficiais mais graduados do setor de inteligência de defesa no partido do primeiro-ministro Netanyahu e em sua coalizão. E, ao mesmo tempo, alguns outros, sabe? E se a oposição está se opondo, eles podem estar apenas se opondo porque estão tentando prejudicar Netanyahu enquanto Netanyahu vai para uma eleição. Parece, porém, que Netanyahu está satisfeito. Eu teria todos os motivos para acreditar que os termos de um acordo desse tipo entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita foram apresentados a Israel, que Israel examinou isso com bastante rigor e, sabe, ou levantaram quais seriam suas preocupações ou limitaram o que esse acordo poderia incluir. E, ao mesmo tempo, eu acredito que os Estados Unidos tiveram conversas com a Arábia Saudita, conversas extensas sobre o desejo dos Awa de que a Arábia Saudita entre nos acordos de Abraão. Quero dizer, não é segredo que era isso que o presidente estava buscando. Então, os sauditas, caso normalizem relações com Israel,
Parece que eles querem algo em troca, certo? Sabe, a questão se eles queriam F-35, essa é uma das coisas que eles deixaram claro que queriam em troca da normalização, porque neste momento eles não vão normalizar sem nada em troca. Eles entendem isso e acredito que o presidente Trump também. Ele está oferecendo algo que eles desejam. E sim, ele está muito esperançoso de que os sauditas vão normalizar no momento certo. Ao mesmo tempo, como já dissemos muitas vezes ao longo do último ano, sabe? Se você quer ver uma normalização entre a Arábia Saudita e Israel, não fale tanto sobre isso em público. Ok, lembre-se que os acordos de Abraão entre Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Marrocos e Israel foram assinados sem que ninguém soubesse. Todos nós acordamos. Ficamos sabendo que isso ocorria e logo tudo já estava resolvido. A negociação foi feita em segredo por muitos meses. Acho que você quer ver o mesmo com os sauditas. Negocie por fora sem grandes anúncios sobre o que ocorrerá. E quando for o momento certo, apenas anuncie. Então, sabe, só temos que esperar e observar. Está definitivamente claro que tanto Israel quanto os Estados Unidos querem ver isso acontecer. Também parece claro que os sauditas sabem que a normalização vai acontecer. A questão é o momento e o que eles vão receber em troca por fazer isso. Alex, você citou os F-35, talvez a Arábia Saudita queira ou não, mas nós definitivamente sabemos que a Turquia quer os F-35. Nós vimos aquela reunião bem amigável no G7, acho que foi na semana retrasada, entre o presidente Trump e Erdogan da Turquia. O presidente basicamente indicou: sim, estou disposto a dar os F-35S a eles. Calma aí. O Departamento de Estado, por meio do Escritório de Assuntos Legislativos, disse que a Turquia ainda não está apta a receber esses F-35C. Os F-35 podem ser transferidos, não podem ser transferidos até a Turquia cumprir a lei do ZEWAIA. Isso inclui resolver a disputa sobre a aquisição do sistema de defesa aérea S-400 de fabricação russa. Então vamos esperar um minuto. Parece que isso não vai acontecer da noite para o dia. O Departamento de Estado está intervindo aqui, dizendo que a Turquia não está pronta para esses F-35. Bem, isso é uma ótima notícia, eu acho, para Israel e para o primeiro-ministro. O ministro das Relações Exteriores de Israel, sabe, ambos pressionaram diplomaticamente o presidente e sua administração, apenas alertando o quão ruim eles acham que seria para Israel se a Turquia recebesse os F-35. Eles absolutamente não queriam que a Turquia recebesse isso dos Estados Unidos. O presidente nunca se comprometeu com isso, certo? Ele estava usando uma linguagem vaga em algumas dessas coletivas de imprensa anteriores. E quando ele foi ao G7, que foi em Ankara, ele disse: sim, é algo que eu consideraria. Sabe, talvez eu apoiasse isso. Ele nunca se comprometeu a fazer isso. E agora, sabe, depois que o G7 acabou e ele está de volta a Washington, já se passou cerca de uma semana, talvez 2 semanas desde o G7. Agora Wesley Bell está divulgando isso. Esta carta de resposta afirma que a participação da Turquia no programa F-35 permanece inalterada e, portanto, eles ainda não podem receber os F-35. Vamos passar para o que está acontecendo aqui no cenário local, por assim dizer, Judeia e Samaria, aqui no Estado de Israel. Eu diria que houve uma onda de terrorismo nos últimos 4 ou 5 dias, talvez uma semana. Na sexta-feira, 2 israelenses foram mortos. Um era soldado das Forças de Defesa de Israel e o outro, um soldado reservista das Forças de Defesa de Israel e chefe da equipe de segurança de emergência na fazenda Gilad. A mesma fazenda Gilad onde houve um suposto ataque incendiário na semana passada. Na última sexta-feira, 2 israelenses morreram. Você viu parte do vídeo onde um terrorista árabe roubou a arma do chefe de segurança, matou-o e também outro soldado das Forças de Defesa de Israel. Soldados chegaram e responderam à situação no local, e agora as Forças de Defesa de Israel lançaram uma operação antiterrorismo, uma grande operação no norte da Samaria. Nós temos falado sobre o potencial de abertura de uma nova frente na Judeia e Samaria. Eu não sei se isso já é oficial ou não, mas tem sido extremamente perigoso e mortal nos últimos dias. Um dia antes, na quinta-feira, houve outro ataque naquela área. E você fala sobre terrorismo incendiário. Árabes, terroristas atearam fogo, sabendo que equipes de emergência judaicas iriam ao incêndio tentar apagá-lo. Um israelense ficou gravemente ferido. Ele ainda está no hospital. Houve outros ataques, incluindo um atropelamento contra um soldado na quinta-feira, no Tisha B'Av. Um carro mirando também, todos os tipos de ataque. Outro perto da área de Sósia, nas colinas do sul de Hebron, justamente ontem. Quero dizer, você acha que isso é, não sei como se declara oficialmente uma onda, mas tem sido quase todo dia?
Na quinta e sexta-feira, quase toda hora havia novo ataque a israelenses, com 2 mortos na sexta. Sim, certamente parece uma onda. A questão é, será que é uma onda que vai diminuir? Ou será que é uma onda que agora vai levar a uma violência muito mais pesada no estilo intifada? Em 2014, por exemplo, houve ataques com atropelamentos e esfaqueamentos durante a intifada, e você sabe, essas situações podem realmente começar a se agravar. E também é importante entender que Israel está, com certeza, frustrando ataques o tempo todo, certo? Então, às vezes, quando você não tem uma onda e parece que está tudo calmo, internamente não houve grande ataque terrorista, mas isso não quer dizer que não tentem. Apenas que eles não tiveram sucesso. Mas aqui vemos, sabe, alguns episódios diferentes, incidentes em que eles conseguiram ataques que foram mortais, que deixaram feridos. E nós tivemos, houve uma reunião na semana passada, acho que foi na sexta-feira, entre o primeiro-ministro Netanyahu, o ministro da Defesa, o chefe do Shabak, o chefe do Estado-Maior dos Serviços de Inteligência, e você sabe, eles fizeram uma lista enorme de respostas aos ataques. Eles pediram operações significativas de contra-terrorismo, pediram por mais postos de controle e monitoramento. E você sabe, eu vi ontem à noite na internet que havia uma postagem de um árabe, um influenciador ou organização árabe, que estava mostrando a fila de carros saindo do entroncamento de Calândia, em Ramallah, que estava congestionada por vários quilômetros, porque eles estão, você sabe, criando pontos de estrangulamento e verificando cada veículo neste momento. Então, em Israel, estão levando isso muito, muito a sério. Eu não sei se isso agora vai se espalhar para uma nova frente diferente de como tem sido no último período. Meu instinto aqui é que é uma pequena onda. Nós vimos algumas ondas realmente desde 7 de outubro, e em algumas ocasiões diferentes, você sabe, uma sequência de ataques terroristas. Mas eu não sei se necessariamente vimos que os ataques terroristas na Judéia e Samaria têm acontecido com mais frequência por um longo período de tempo do que aconteciam até mesmo em anos anteriores a 7 de outubro. As forças de defesa de Israel anunciaram no sábado à noite a detenção de 70 terroristas procurados. E como você mencionou, as forças de defesa de Israel impedem cerca de 90% desses ataques potenciais. É importante lembrar disso. Vi imagens dos comandos das forças de defesa de Israel entrando em vilas e fazendo prisões. Eles também comentaram sobre a derrubada de casas, a casa dos terroristas. Agora também tem o outro lado da história aqui, que é que você tinha pessoas de Shabbat Gilad, sabe, caminhando por essas áreas. Agora, algumas pessoas estavam relatando que eles estavam caminhando nas áreas B e nas áreas A, que são, você sabe, geralmente consideradas áreas onde os israelenses não devem ir, especialmente na área A. A área A é a área que está sob total controle administrativo palestino, mas também sob controle militar palestino. Isso não impede as forças de defesa de Israel de entrarem lá frequentemente, mas sabe, a área B é o lugar onde o exército israelense basicamente entra e sai à vontade, sempre não há controle de segurança da autoridade palestina nessas áreas. Mas como você vê quando olha para o mapa e como as áreas A, B e C foram divididas, não é uma divisão clara, sabe? Há zonas dentro de zonas e há pequenos bolsões da área A e da área B cercados pela área C, que são as áreas sob total controle israelense, tanto administrativo quanto militar. Então é difícil saber exatamente onde eles estavam fazendo trilha nesse momento. Mas e você vê quando você vai em direção à área A e você vai para as estradas em Israel. E você está dirigindo nas estradas da área C e vê que há uma estrada levando para a área A, tem uma placa vermelha grande que diz que você está prestes a entrar na área A e que é ilegal para cidadãos israelenses fazerem isso. Que nós colocamos, Israel colocou. Israel coloca essas placas e, basicamente, o que essa placa faz é o seguinte: ela praticamente dá uma licença para os palestinos fazerem o que quiserem com um israelense, se um israelense entrar na área A. Sim, que é uma situação perigosa, que é uma situação muito difícil de acreditar. Quero dizer, um palestino entra na área C, dirige nas estradas da área C, ou entra em Jerusalém ou em outra área, eles não são linchados só por estarem nessas áreas, certo? Então, você sabe, você definitivamente vê essa dualidade aqui, onde os israelenses basicamente não devem ir para a área A palestina. Mas se eles entrarem, isso não significa que há uma licença para matar.
Então houve esse tiroteio aqui. E infelizmente Benaia Rumel, de 32 anos, pai de 2 filhos, acredito eu, que foi morto. E isso é um problema sério. E do outro lado disso, você tem o que foi relatado como potenciais ataques de vingança dos jovens dos assentamentos que circulam por essas áreas. Sabe? Eles são principalmente, eu os chamaria de adolescentes marginalizados que valorizam muito a terra, que não sentem que o exército está fazendo um bom trabalho protegendo a área e estão fazendo justiça com as próprias mãos. Agora, Israel é um país com um sistema jurídico, com um exército, e não é útil para o governo. Ouvi isso de muitos altos funcionários que prejudica as relações diplomáticas com outros países quando ocorrem esses ataques de vingança. Você sabe, o que muitas vezes é relatado como a chamada violência dos colonos. Mas eu realmente acho que isso precisa ser estabelecido aqui de forma muito clara. Que, sabe, tem algumas centenas de jovens que estão correndo por aí, e jovens podem ser, sabe, adultos jovens, até mesmo pessoas com pouco mais de 20 anos que, sabe, estão correndo por aí. Não é do mesmo nível do que você tem aqui com o terrorismo palestino, sabe? Isso é em uma escala muito, muito maior. E é muito conveniente para a mídia, eu diria para a esquerda política, não só em Israel, mas também nos Estados Unidos e na Europa, para virar e dizer, ei, sabe, existe terrorismo, existe violência de colonos, sabe, equiparando uma coisa à outra. Essas duas coisas não estão nem perto de serem iguais. Milhares e milhares de pessoas foram mortas por terroristas palestinos ao longo dos anos. Também é o que chamam de suposta violência de colonos, podendo ser ataques de jovens das colinas. Também pode ser uma resposta a um ataque terrorista palestino por uma unidade comunitária de resposta rápida a emergências, que eles vão chamar de ataque rotulado como violência de colonos. Eles até chamam visitas de judeus ao Monte do Templo assim, em conformidade com a polícia israelense, e às vezes consideram isso violência de colonos. Então é realmente importante colocar isso em contexto, reconhecendo que há um problema aqui, que realmente não queremos que nossos jovens saiam por aí fazendo justiça com as próprias mãos. Temos um exército para isso. Temos um governo que instrui o exército sobre o que fazer. Mas qualquer um que pense que essa chamada violência dos colonos é igual ao terrorismo palestino, não é. Não estamos falando da mesma coisa. Com certeza. Foram cerca de 7.000 ataques terroristas diárias da autoridade palestina contra judeus no ano passado, contra poucos ataques de judeus. Esse incidente também destaca outra questão, mas ainda não tenho todos os detalhes. Está sendo feita uma investigação sobre o assassinato daqueles 2 israelenses na sexta-feira? A questão é, eles tinham receio de atirar naqueles árabes? Muitos questionam se hesitaram, porque Existem regras de engajamento. sim, você vai ouvir se você atirar. Então muita gente está dizendo, eles não atiraram rápido o bastante, porque o árabe, e repito, Deus me livre de julgar quem estava ali, não sei o que passava pela cabeça deles na hora. Mas se você ver alguns dos vídeos que estão aparecendo, sabe, o árabe conseguiu roubar a arma do segurança e usá-la contra ele. Ele não usou força suficiente? Eu não sei. Essa é justamente a questão. Isso certamente parece um fracasso. Quero dizer, se você há um motivo para você portar uma arma, se um palestino se aproxima de forma ameaçadora, é para isso que sua arma serve. Ela está lá para proteger sua vida. Acredito que, estatisticamente, é mais provável alguém ser morto pela própria arma do que por outra. Essa é uma estatística provavelmente fácil de entender. Mas não basta ter uma arma. É preciso treinamento, pois perdê-la pode ser fatal não só para você, mas para muitos outros. E, aliás, sobre o que você estava falando antes, quando um judeu reage em legítima defesa, de repente as câmeras começam a gravar e aqueles anarquistas e extremistas de esquerda, sabe, eles estão prontos para filmar assim que um judeu reage. E então eles chamam isso de violência dos colonos, como se eles tivessem iniciado tudo. E até mesmo quando você vê como parte da mídia israelense está noticiando isso, sabe, eu vi no Times of Israel, eles estavam se referindo a vários incidentes. Eles chamaram de troca de tiros entre israelenses e palestinos. Isso foi um ataque terrorista. Israelenses caminhavam quando foram quase linchados por árabes. E então, um dos israelenses estava armado e acabou sendo baleado. E depois que a confusão começou, quando outras forças de segurança chegaram à região, outras pessoas foram baleadas na área como resposta. Mas isso não quer dizer que um tiroteio simplesmente começou. Não é como um filme de faroeste, foi um ataque terrorista. Sim, e a manchete dizia 4 palestinos e um israelense mortos, como se fossem iguais.
Mas vamos deixar por isso mesmo e seguir em frente, porque nossa última história de hoje, que também poderia ter sido a principal notícia, o premier israelense Netanyahu viaja para Washington, D.C. na segunda-feira, 27 de julho, a convite do presidente Trump. Acho que esta é a 7ª visita dele desde que Trump assumiu, segundo o que está escrito aqui. O primeiro-ministro Netanyahu também participará do funeral do falecido senador dos Syracuse, Lindsey Graham. Nos dê uma prévia, se possível. Acho que você já viajou em 4 ou 5 das viagens anteriores com o primeiro-ministro. O que esperar do 7º encontro entre Netanyahu e Trump na Casa Branca? Acho que este é o aqui diz 7º. Eu pensei que talvez fosse o 8º encontro na Casa Branca. Talvez. Tudo bem, aqui diz que é o 7º. Sabe, o presidente não está no cargo há tanto tempo. Nenhum outro líder mundial viajou tantas vezes, nem chega perto. Certo? Sabe, eu fico pensando quantos sequer estiveram lá 2 vezes. E eu duvido que algum tenha estado lá 3 vezes, e certamente nenhum esteve lá 7 vezes, e isso só mostra a cooperação muito, muito próxima que existe entre os Estados Unidos e Israel. Antes de cada uma dessas visitas, cada uma delas, sempre há relatos de atrito entre as duas administrações, e eu descobri que quando cubro essas visitas, parte do que preciso fazer é mostrar que, na verdade, não existe esse atrito, que isso é uma narrativa fabricada. E eu acho que aqui você vê que, se houvesse um atrito entre o presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro, ele não seria convidado. Claro. E agora, aliás, não estava claro se esse convite realmente se concretizaria neste momento. Já faz algumas semanas que tanto os Estados Unidos quanto Israel anunciaram que uma reunião aconteceria em breve. E então, logo após sabermos do falecimento de Lindsey Graham, sabemos que Lindsey Graham foi um líder americano que se encontrou com o primeiro-ministro Netanyahu, provavelmente tanto quanto ou mais do que qualquer outro senador ou congressista, sabe, ao longo de uma carreira muito longa e distinta de décadas. E foi assim. Era esperado que o primeiro-ministro Netanyahu quisesse prestar homenagens. Havia dúvidas sobre a data do funeral. Acho que já faz quase 2 semanas desde que Lindsey Graham morreu, aqui em Israel. Então, se alguém falece, Deus me livre, geralmente é enterrado no mesmo dia, até mesmo naquela noite. Sabe, então normalmente não entendemos esperar 2 semanas para um funeral acontecer, mas isso, sabe, isso ocorre nos Estados Unidos, não é igual. Mas só foi anunciado. Acredito que só na sexta-feira foi anunciado que o primeiro-ministro viajaria para essa reunião, que vai coincidir. Está provisoriamente agendada para terça-feira. O funeral de Lindsey Graham está previsto para terça-feira às 14 horas. Então, presumivelmente, essa reunião com o presidente seria na manhã de terça-feira, antes disso. E há muito o que discutir. Está sendo noticiado que o primeiro-ministro entregará informações de inteligência sobre Pickaxe Mountain, como mencionamos, entregar informações de inteligência sobre quaisquer outros movimentos iranianos para tentar reconstruir o programa nuclear. E pode muito bem haver, você sabe, outras informações altamente confidenciais que simplesmente não podem ser entregues por meios eletrônicos. E já vimos isso acontecer algumas vezes, em que o primeiro-ministro vai até lá e... você sabe, há o que é anunciado como sendo discutido nas reuniões. E então há o que realmente é discutido nas reuniões. E às vezes essas duas coisas se sobrepõem. E às vezes, você sabe, há coisas que simplesmente não são discutidas com a imprensa. Eu acredito que o primeiro-ministro e o presidente têm muito a discutir e, obviamente, o principal item da agenda vai ser se haverá ou não um retorno à guerra total que inclua Israel, os Estados Unidos e, obviamente, o Irã. Fique ligado. Claro, acesse jns.org para a reunião entre Netanyahu e Trump. Vamos conferir as estatísticas e a JNS te manterá informado. Isso é tudo por esta semana no Jerusalém Minutes. Ele é Alex Strayman, CEO da JNS. Eu sou Josh Chastin, correspondente da JNS. Não se esqueça de nos dar um super agradecimento, se inscreva e acesse a JNS TV para todo esse conteúdo incrível. E claro, jns.org para as notícias mais recentes e de última hora de Israel, do Oriente Médio e do mundo judaico. Nos vemos na próxima semana aqui no Jerusalém Minute na JNS TV.